Olá, sejam bem-vindos ao Economia SC Podcast, em parceria com Santa Catarina Moda e Cultura. Eu sou Ana Paula Dalk, fundadora do Economia SC e o host do episódio. E hoje a gente recebe aqui a Amélia Malheiros, que já também participou de outro episódio, especialista em SG e consultora do SCMC. Carla Oliveira, consultora SG, coordenadora de mobilização do Movimento Nacional ODS Santa Catarina e conselheira municipal de meio ambiente. E Sharon Capsel, consultora em sustentabilidade e coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da CIB e co-líder do Capitalismo Consciente de Santa Catarina. Sejam bem-vindas. Obrigada. E hoje, o tema central do episódio é o ESG, um tema super em alta, importantíssimo, e que inclusive foi tema de um evento também recente em Blumenau, no qual a SCMC apoiou, e pelo que eu vi foi um sucesso imenso, Mais do que apoiou, Ana? Coproduziu, foi um parceiro que trouxe o evento para Blumenau, foi bem especial. Acreditou no projeto, Isso foi muito importante. Foi um sucesso que teve. Só que antes da gente falar do evento especificamente, acho que é interessante a gente explicar um pouco sobre o que é o ESG, o que ele abraça, apesar do tema estar em alta, acho que é interessante para quem não sabe, for ver o episódio, a gente explicar o que é um pouquinho esse universo. Para não ficar essa sopa de letrinhas, Exatamente, Sharon? E aí o meu lado professora vai convidar todo mundo a navegar um pouquinho, na história, porque quando a gente fala de ESG, parece ser um termo muito recente, mas que na verdade ele vem navegando há muito tempo, E dentro de uma linha do tempo, a gente fala aí desde a década de 70, onde começaram as primeiras discussões a respeito do meio ambiente, de como que as empresas poderiam estar impactando ou não dentro do meio ambiente. Então aí a gente cresce para uma discussão na década de 80, 90 e começa a falar também de social, como que se trabalha o social. E a gente traz uma definição lá pela década de 80, que é muito clara, do viver o hoje sem comprometer a existência das gerações futuras. E aí se começa a construir a idealização do que é sustentabilidade. E embora algumas pessoas acreditem que a sustentabilidade e o ESG são a mesma coisa, elas não são. São coisas completamente diferentes, mas também completamente complementares. Quando eu falo da sustentabilidade dentro de uma perspectiva produtiva, empresarial, eu estou falando do olhar da empresa para dentro do seu próprio negócio. Entender quem ela é, que impacto que ela gera, quais os públicos que ela conversa, qual o seu propósito de existir além do lucro, Que impacto que ela gera. Isso dentro de um tripé do ambiental, social e econômico. A partir do momento que a empresa constrói essa base, que ela entende quem ela é, para onde ela quer ir, ela começa, então, a criar seus compromissos, a sua diretriz de sustentabilidade, as suas metas, Ela começa a poder dizer o que ela vai querer deixar de fazer, ou vai querer fazer, mudar no meio do caminho, mas qual que é a forma que ela vai ser reconhecida em relação aos impactos que ela gera. E aí, para colocar isso em prática, para fazer com que isso caminhe de maneira estratégica dentro da empresa, aí sim, dialogando a ação ambiental, social com o resultado econômico, ela traz, então, a sopa de letrinha do ESG, que o que é? São um conjunto de ferramentas dentro de um inglês traduzido, o environment, que é o ambiental, o social, que olha para o social, e o governance, que olha para a governança. Então, ele vai trazer ferramentas de mercado que vão ajudar a estruturar uma agenda de sustentabilidade para que a empresa possa verificar como que as ações estão de fato conectando com o seu core business e ajudando a impactar no resultado. Ou seja, o impacto social que eu tenho aqui na minha operação, que é a falta de mão de obra, por exemplo, dentro do setor produtivo, pode virar uma ação social que eu vou fazer, onde eu vou trazer métricas de investimento dentro de uma comunidade, oferecendo bolsas técnicas para aquela comunidade numa região de vulnerabilidade, gerando mão de obra para atender esse gap de turnover que eu tenho dentro da fábrica. Então, eu olho para o meu impacto, vejo onde eu estou gerando, trago essas ferramentas para criar essa agenda estratégica, para daí poder medir, monitorar, comunicar sem gerar risco reputacional e aí com isso olhar para um desenvolvimento sustentável da comunidade como um todo, que daí esse olhar de desenvolvimento equilibrado. Então surge na década de 70 essa discussão, a gente navega até a década de 80, onde começam a surgir esses outros, a Rio mais 20, essas outras discussões todas, E aí a gente chega no momento do 2004, onde nasce o movimento Who Cares Win, Quem cuida ganha.
que é uma união de empresários americanos junto ao Banco Mundial, onde eles começam a dizer, olha, a gente quer investir dinheiro, mas a gente não quer investir dinheiro em qualquer lugar, a gente quer saber se a pessoa que está recebendo o dinheiro está cuidando dos impactos que gera. E dentro disso se criam essas métricas, começam esses ensaios de métricas de ESG, onde se trazem várias ferramentas, por aí vai. Então, é novo no Brasil porque o Banco Central começou a cobrar das instituições financeiras maior rigor na concessão do crédito. E as empresas pegam dinheiro no banco para poder fazer essa operação funcionar. Então, elas acabaram sendo cobradas, pressionadas primeiro por bancos, por instituições financeiras, e depois por clientes, por fornecedores, e aí vai toda a cadeia produtiva. Mas a gente vem de uma linha aí da década de 70 até agora, amadurecendo e chegando no momento onde a gente não consegue mais voltar atrás. Agora é só daqui para frente. Então, primeiro, que delícia ouvir uma especialista, né, gente? Fala sério, que eu queria ficar te ouvindo aqui o podcast todo. Sharon, que coisa maravilhosa. Para dizer em outra linguagem, que em algum momento a gente lembrou que a gente faz parte do meio ambiente. Exato. Nós, pessoas e organizações, somos o meio ambiente, e que uma empresa não nasceu só para dar lucro, que já é muito, gerar impostos, pagar impostos e contratar pessoas. Sim, é para isso, mas vai para além disso, né? O papel das organizações, que é um setor organizado tão forte dentro da nossa economia, né, junto com o governo, enfim, com o cidadão comum, vai além. Se nós somos afetados e afetamos o meio ambiente com tudo que fazemos, né? Ao nascer, talvez a nossa primeira fralda, para quem usou fralda descartável, esteja no planeta ainda. Talvez a primeira roupa que usemos, ela ainda está aí. Ela demora 400 anos para se decompor. Mas em algum momento a gente se desassociou, viramos um ser dual. O ambiente está aqui, a empresa está aqui e eu estou aqui. Aliás, uma tríplice aliança. Quando, na verdade, tudo isso que você nos traz é para reconectar o indivíduo com o planeta. Por enquanto, sabemos só desse. Talvez o Elon Musk nos leve para Marte, né, gente? Mas eu ainda não sei se quero embarcar nessa nave. Mas na nave do planeta Terra eu estou embarcada. E até o fim, enquanto eu estiver nesse belo planeta azul, eu acho que nós todos, pessoas e organizações, temos que olhar para essa pauta. Eu concordo contigo, ela não é nova, ela só vem se aprofundando, a gente vem tirando camadas, e a gente vem se responsabilizando e se autorresponsabilizando com essas metas tão difíceis, né? A primeira meta nasce em casa, escovar o dente de torneira fechada, separar o lixo, né, Carla? Exato. E complementando o que a Sharon colocou, a aceleração desse processo da absorção das empresas, dessa pauta de trazer, também é pelo olhar da sociedade, né, do consumidor, que está cada vez mais atento. A gente teve uma informação bastante relevante, recente, num dos relatórios da McKinsey, que é uma pesquisa global, muito respeitada, que identificou que 73% dos consumidores estão dispostos a pagar mais e que consideram as ações da empresa de sustentabilidade dentro do ESG como um fator para decisão sobre a compra. Isso é relevante. Então, a empresa precisa ficar atenta também com um posicionamento estratégico, né? Para ter diferencial de mercado, para conseguir se posicionar, para acompanhar a evolução, não ficar para trás. Isso é uma pauta econômica, é uma pauta de capital. Eu gosto, Sharon, de pensar que também sustentabilidade econômica das organizações passa por uma planilha financeira. Eu preciso fazer esse investimento fazer sentido, né, para que ele seja sustentável a longo prazo, porque senão fica sempre na caixa da filantropia, né, ou do marketing e não evolui da forma sustentável como deve ser. Né? Hoje a gente está passando, eu posso falar um pouco mais de conhecimento também sobre a Agenda 2030, né, que não é uma agenda nem desse lado, nem daquele lado, é uma pauta de sobrevivência. Isso que a Amélia, a esposa, é muito importante, a gente tem que se reconectar com o planeta, com o meio ambiente, e essa pauta eu trago sempre nas minhas falas, Ana, que eu acho que ela é a melhor oportunidade que a sociedade tem para a construção de um novo pacto social, em harmonia com a natureza, com a sociedade, de uma forma, um futuro mais justo. Todas essas 17 objetivos, 169 metas expostas hoje na Agenda 2030, não há nada ali excepcionalmente novo. São lutas que a gente já tem há muito tempo, que a gente conseguiu agora elencar, organizar de uma forma com mais clareza, né? E dali construir políticas como o ESG dentro das organizações
para extrair uma aceleração Sim, desse eu acho que processo. até um ponto que me faz lembrar da tua fala que, ok, as empresas estão dispostas, né, estão colocando, mas não é só falar, né, porque é muito Exato. interessante a Exato. questão, a comunicação às vezes entra muito nisso, né, a empresa está comunicando o que está fazendo, mas aí a prática precisa mostrar isso, né? E aí onde veio o ESG, né? Porque até então, e ainda acontece, as empresas estão descobrindo o caminho, estão fazendo como dá, e até a própria BNT lá atrás, na PR 2030, o estágio de maturidade das empresas que a gente conversava antes, né? Então começa no estágio da empresa que diz assim, quanto custa para eu fazer isso daí? Ah, custa X. Quanto custa a multa para eu não fazer? Custa Y. Então paga multa, que é mais barato do que eu pagar para fazer. Então esse é o estágio inicial. Até o estágio do propósito, onde a empresa faz porque é o propósito dela de existir, ela acredita de verdade que a sustentabilidade é o caminho e a partir dali tudo que for sair vai sair dessa forma. Então a empresa está buscando formas e está buscando maneiras de entender e de fazer acontecer. O que eu sempre digo, não interessa como, só começa. E aí ela está entendendo também que ela precisa ter um compromisso ético com o que ela reporta de fato acontece. E aí onde essas ferramentas de mercado estão fechando o cerco para que se consiga cada vez mais comprovar que o investimento, que a ação que você fez, de fato houve um investimento real e verdadeiro naquela transformação e que resultado gerou. Então a gente tem aí uma mudança, inclusive de legislação e de reporte, que a gente vem com mudanças do IFRS, a 1 e o 2, que até agora é voluntário, o Brasil acabou aderindo de maneira voluntária, mas até a partir de 2026 passa a ser obrigatório para todas as empresas de capital aberto. IFRS? Então, são um conjunto de normas contábeis que vem justamente para mostrar de que forma que no balanço você está comprovando que aquelas ações acontecem de verdade. Então, está entrando ali no IFR1 e o IFR2 a comprovação de que as ações ambientais que você diz que você faz, de fato há um investimento financeiro para ela e o resultado que ela vai gerar. E no 2 entra toda essa questão também da empresa como um todo, do social e dos outros indicadores. Está se estudando ainda como que na prática ela vai aparecer, né? Porque ainda é voluntário, mas a gente já sabe que vai ter que ser feito. E Né? já é um começo para evitar aquilo que a gente chama de greenwashing. Isso, né, social washing, governance washing, que é uma lavagem verde, social e ambiental, e parecendo, inclusive, né, que ela esteja com uma governança mais adequada do que ela está de verdade, porque se essa narrativa, a gente vive a era da experiência do consumidor, né, Ana? Debatemos um pouco isso, né, nas conversas anteriores, eu acompanho o teu podcast também, e, assim, ninguém mais está aí para comprar produto. Talvez a gente nem precise mais de tanto produto, a gente está para comprar experiência em tudo. Exato. Desde um restaurante até a roupa que eu consumo, o sapato, a viagem, como aquilo me marca. Se essa narrativa que as nossas indústrias, empresas e marcas precisam nos contar para que elas mereçam a nossa preferência, ela passe por essa linha de contar como é que eu impacto o planeta, eu preciso saber se eu estou comprando uma história de verdade. Porque tivemos tantos escândalos, né? Sem estar Que volta exatamente no ponto que eu falei, né? Não adianta a marca comunicar e na prática não está. E aí eu queria até trazer esse teu ponto que tu falou, não importa como começar, apenas comece, que é exatamente o que tu falou também dos 17 objetivos, né? Acho que se conecta muito bem, porque a empresa, de repente, não precisa abraçar os 17, né? Abraçar um, Exatamente, começa de algum né? ponto. Destacando ainda o que a Amélia colocou e que a Sharon explanou muito bem, existe a questão do risco reputacional, né? Que pode impactar seriamente o financeiro de uma organização, de uma empresa, quando ela conta no seu relatório de sustentabilidade ou quando ela promove um greenwashing. Né? A gente podemos pontuar uma série já de exemplos que ocorreram no Brasil e no mundo. É que quando você conta, você está dizendo que você está fazendo uma coisa que proteção do meio ambiente, do social, mas que se descobrem que não corresponde. Ainda no IFRS ali, o objetivo é você, muito se pergunta, tá, eu não sou organização, eu sou um indivíduo, mas enquanto você é investidor, que vai colocar o seu dinheiro, e por isso começou também no mercado financeiro esse movimento, foi pioneiro, né, no Brasil e no mundo, é que eu possa, no Brasil ou na Índia, falar a mesma língua, assim como eu consigo ler um relatório, um demonstrativo contábil financeiro, da saúde fiscal e financeira de uma empresa, que eu possa, da mesma forma, lá na Índia,
pegar um relatório, um repórter no Brasil e fazer essa análise, né? E futuro, a intenção dessa linguagem é uma fusão. Então, no futuro breve, né? Quando a gente fala em futuro, nessa agenda é para ontem, futuro, já começou. Né? Uhum. É que eu devo analisar o demonstrativo financeiro, o balanço financeiro de uma empresa, junto com o seu relatório de sustentabilidade. E por isso é tão importante as empresas começarem, assim como a Sharon falou, de algum ponto, mas que comecem a fazer o seu trabalho, a elaborar os seus projetos, a encontrar o seu propósito. Porque isso está muito ligado, Amélia, encontrar o seu propósito talvez é o que possa lhe garantir que você não vai deslizar para um greenwashing. Ou que você está fazendo uma coisa sem sentido, né? Que você acha? Até porque às vezes tem muita boa intenção, né? Mas na boa intenção, às vezes a coisa acaba escorregando, né? Então a gente também tem exemplos onde a empresa agiu numa boa intenção e hoje se entende com muito mais clareza de que a empresa faz parte de um tecido social também, de uma trama social muito forte. Ela está em plena observação o tempo todo e tudo vira pauta de rede social. Então, às vezes, uma boa intenção de uma empresa em relação a um impacto social vai para a rede social, repercute num cancelamento, numa baita... Então, a gente tem ali um cuidado muito grande que tem que se ter na cultura também. Né? Então, desde o relatório, que é a entrega do demonstrativo do que você faz, como na cultura. Porque a cultura ela tem que estar viva do CEO até o chão de fábrica. Porque hoje, quando vai um auditor, né, você fala do investidor, né, mas hoje, às vezes eu posso ser uma empresa meio de cadeia de produção e não vou ter capital aberto, não vou receber aporte, né, funding de investidor, mas eu forneço para uma empresa de capital aberto. Se eu não conheço bem essa relação das minhas partes interessadas, eu não vou saber que para ela é importante eu ter determinada certificação, determinado processo de transparência, ou determinada licença ambiental dentro da minha operação. Então, é importante a gente conhecer essa cultura muito bem, ter isso muito bem enraizado, para daí chegar nos relatórios e conseguir mostrar com essa clareza que a gente hoje tem o IFRS que veio justamente trazer isso que os outros ainda não davam conta, porque a gente tinha o GRI, que é o Global Reporting Initiative, que ainda existe, né? Que é um relatório mundial também, mas ele não fazia essa correlação com o balanço. Tem o SASB, né? O relatório integrado começa a ter esse ensaio dessa integração das informações, mas o IFRS vem para dizer, não, agora tem que mostrar aqui, faz esse cruzamento para a gente saber. Então, se começa da cultura e quando essa empresa que fornece para o grande recebe um auditor, porque uma Unilever da vida, né? Ela vai, uma Volvo, ela vai mandar para o seu fornecedor um auditor para ver se de fato ela não vai trazer um risco reputacional dentro da cadeia produtiva dela, para não constar nenhum escândalo lá no relatório que ela vai fazer. E aí esse auditor, ele não vai pedir o teu relatório, ele não vai pedir teus documentos, ele vai pedir uma lista de funcionários do CEO ao chão de fábrica e vai ver se o que você fala está vivo ali, se aquele operário do chão de fábrica reconhece aquela ação que você botou bonita lá no relatório. E tem que ser assim. Mas eu queria contar um caso prático, posso? Sim. Nos anos 90, essa pauta estava no meio, né? Se começou lá pelos 70, tomou força. Nos 90, eu estava à frente dessa cadeira na empresa que eu trabalhei por tantos anos, por 30 anos. E nós tivemos acesso a uma ferramenta de autoanálise, autodeclaração, que era a análise do Instituto Ethos, um questionário bastante complexo para aquela época, né? Hoje trivial, onde a empresa olhava 7 impactos que ela causava para esses públicos de interesse e dava uma pontuação através de uma evidência. Então, era autodeclarado, né? Vou dar um exemplo. Cadeia de fornecedores, porque vocês ambas falaram nesse assunto da importância da cadeia toda estar comprometida para que o greenwashing não aconteça. Quando nós fomos responder essas perguntas nas 7 vertentes, 7 diretrizes da época do Ethos, você analisava o seu impacto junto aos colaboradores, aos teus fornecedores e etc. Isso aí é uma pontuação. De 0 a 10, se não me engano, era a pontuação. E no item cadeia de fornecedor, nós, na época, tivemos a pior nota de avaliação. Ou chutar assim, mas me lembro algo como 2,37 possíveis pontos de 0 a 10. Autodeclarado, né? Práticas que a gente dizia que fazia. Mas a cadeia de fornecedores de uma empresa grande têxtil é muito volumosa. Por onde eu vou começar a trabalhar a pertinência, o pertencimento da minha cadeia de fornecedores para esse olhar
da sustentabilidade lá nos anos 90. Bom, nós já estávamos iniciando a terceirização, eram essas pequenas fábricas, pequenas facções, costuras cooperativas que costuravam para nós, uma grande empresa, e nós escolhemos esse quartil, esse pedaço, né, esse escopo, como a gente chama hoje, de fornecedores para iniciar um trabalho. Esse é um pedaço da economia trabalhado pelo Sebrae, e aí logo convidamos lá, nos anos passados, o Sebrae como parceiro, e desenvolvemos uma série de projetos, hoje chamados de encadeamento produtivo, na época não tinha esse nome, onde nós conseguimos envolver, olhar, dar luz para esse pequeno negócio que nos impactava, porque se lá na ponta ele quebrasse e não costurasse o nosso produto, a gente não tinha que vender numa franquia lá no Shopping Iguatemi. Olhem a importância de uma cadeia toda olhando para o mesmo lugar, né, como a Sharon disse, num caso desse, um financiamento ou qualquer coisa, não se vai olhar relatório, se vai lá na ponta, eu quero entrar lá na facção e ver como é que o produto está sendo costurado. Então esse foi o nosso início, né, nessa grande empresa que eu tenho tanto orgulho, que atuei por tantos anos, que se tornou benchmarking para tantas outras áreas aí da têxtil e da moda brasileira, mas nós começamos escolhendo pela dor, um stakeholder, que era o fornecedor, o pequeno na cadeia, o que tinha mais dependência. Se a gente parasse de comprar dele, ele quebrava. Em quebrando, ele jogava sobre os nossos ombros todo o impacto social. Quantas vezes pagamos multas trabalhistas por aquele pequeno que quebrou, até conseguirmos compor um arcabouço jurídico, fiscal, legal, comprobatório de que não tínhamos a responsabilidade naquele negócio, daquele jeito, era um fornecimento, né, de mão de obra, mas isso foram anos, né, para conseguir sustentar essa tese junto ao judiciário brasileiro. Então eu quis trazer esse exemplo, assim, porque pode começar de qualquer lugar, mas começa de uma fragilidade, né? A Sharon falou, onde você causa o teu maior impacto, né? Se você é uma empresa química, por exemplo, você tem um impacto ambiental forte, né? Você trabalha com produto que, né? Enfim, se você emprega muita gente, qual é o teu impacto no social? Nós que empregávamos essa grande cadeia, como é que a gente desenvolve e traz o letramento? Outra palavrinha da moda, né? O letramento. A gente não fala mais, né, de capacitação, de educação, porque nós todos estamos precisando passar por essa fase do letramento, que é uma aprendizagem de um novo modelo, né, de percepção de mundo. E para mim fez muito sentido, então, daquele primeiro 2,37 lá, a gente conseguiu nos anos seguintes, com muita parceria, com boa vontade e muita resistência, tá? Muita resistência. Isso que elas falaram, de que eu faço a conta para, às vezes, pagar uma multa e não fazer uma ação de mitigação, é verdade ainda. Não é por maldade, é só por falta de entendimento, na minha opinião. Ninguém está aqui para destruir o planeta, que habita, né? Porque eu vou dar tiro no pé, vou destruir a minha própria casa. Um suicídio. É porque eu não sei o impacto de verdade que eu estou causando. Então, tem jeitos de começar para pequenas, médias e grandes empresas, para tamanhos de bolso. Nem sempre a gente está falando aqui de dinheiro, né? Muitas vezes a gente está falando de consciência, de nível de consciência mesmo, sabe, Ana? Só para tentar colaborar. Como a Amélia colocou, tudo passa por educação, porque é uma transformação da sociedade também para um novo entendimento. Mas veja, ela está relatando aqui, e essa agenda, essa pauta, ela não é recente. A gente está há mais de 30 anos discutindo e elaborando isso. Só que nós chegamos num momento, né, de climático, planetário, onde a gente não tem mais esse tempo. Nós não temos mais tempo, a gente precisa acelerar esse processo, essa transformação. Veja que esses 17 objetivos, 169 metas, foram programados para estarem atingidos até 2030. E nós vamos chegar em 2030 com menos de 17% dessas metas atingidas. Né? Assim como isso foi um grande esforço diplomático para conseguir que todos os países assinassem, né, 193 países assinassem esse acordo internacional, que é a agenda da ONU, também pode se tornar o maior fracasso diplomático, né, da sociedade, quando não conseguirmos atingir nem 17%. Então a gente precisa acelerar. E essas questões estão intrinsecamente relacionadas com a vida das pessoas. É saúde pública, quando você encontra microplástico, né, nos oceanos, na água potável. Hoje estamos vivendo, né, um dos maiores eventos climáticos planetários, que é o furacão Milton, na América do Norte. Então, todas as questões do impacto, vivemos recente no Rio Grande do Sul, uma tragédia sem precedentes. Então, tudo isso é resultado de que nós precisamos nos comprometer e acelerar esse processo. Né? Para tentar. Eu ia dizer que a pauta é maravilhosa, a gente pode ficar 10 horas, mas a Ana só deu 1 hora pra gente. E a gente precisa contar da potência que foi a nossa união, Ana.
para mulheres em ESG. Eu acho que até pegando no gancho, né? Foi inclusive na empresa onde você atuava, né, um evento tão importante e de fato Blumenau colocando aí como um dos pioneiros no assunto e trazendo ainda mais um outro assunto que é mulheres, né? Que é colocando aí as mulheres da frente desse. Não, Ana, desse foi tema. lindo. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que nós três e mais outras mulheres, algumas outras num núcleo menor aqui de Blumenau, nos conhecíamos, nos admirávamos, tivemos jornadas em organizações privadas, públicas, mas nunca tínhamos trabalhado juntas assim, com esse primeiro núcleo, assim, o núcleo vizinhas, duro. né? Mas nunca Fomos trabalhamos. vizinhas, trabalhávamos em organizações co-irmãs, mas nunca tínhamos trabalhado juntas. E Ana, isso que você está vendo, assim, dessa fluidez, dessa leveza, que a gente podia ficar aqui contigo, se tu tivesse tempo, 5 horas no teu podcast, aconteceu durante os meses que antecederam o evento. Foi crescendo a nossa admiração, o nosso compromisso, nós somos todas voluntárias, nenhuma de nós colocou nenhum real no bolso, na verdade tiramos, né, o nosso mais precioso bem, que é o nosso tempo, para trabalhar em prol de uma agenda que foi provocada pelo Instituto Brasileiro de ESG de São Paulo, veio para nós em Blumenau, nós abraçamos a causa, como talvez eu desafio outros municípios brasileiros a abraçarem, como o Blumenau abraçou, porque a força das mulheres que montou assim, a dinâmica do movimento está representado aqui, mas temos outras parceiras aqui para nominar e para agradecer. Agradecer à Fundação Hermann Hering, que co-patrocinou, apoiou, recebeu, liderou o evento, ao SMC, sem o qual nós não estaríamos aqui, e as muitas parceiras e parceiros organizacionais, pessoas físicas e jurídicas, que talvez agora não tenha tempo de nominar, mas a gente pode deixar aí nos créditos, que fizeram essa nossa vontade, né, de um sonho se tornar realidade num dia inteiro, um seminário, construído em poucos meses, meses eu diria, por nós todas. Então, queria perguntar para vocês, como foi essa experiência de a gente trabalhar em conjunto? Eu acho que a coisa do propósito é muito forte, né? Porque quando a Amélia me procurou, ela nem tinha muita informação, ela não tinha nem clareza ainda, ela ia ter uma reunião ainda para entender, eu já disse, estou dentro, né? SG e mulheres, estou dentro. E esse propósito fez com que a gente tivesse uma certeza que o evento ia acontecer. Para 200 pessoas ou para 2 pessoas, com coffee break, com bolacha, água e sal, né, Amélia? A gente dizia, vai acontecer. Nem que seja para, até me arrepio de lembrar, assim, vai acontecer. Nem que seja para 5 pessoas, 2 pessoas, mas ele vai acontecer. E no fim foram quantas? Nós tivemos mais de 200 inscritos. Uma certa quebra no dia, né? Mas tivemos, assim, praticamente 170 pessoas confirmadas. Uma semana de divulgação. As inscrições esgotaram na primeira semana. E dali em diante nós ficamos driblando, tentando equilibrar todo mundo. E só com divulgação em rede social nossa, porque a gente nem tinha apoio de imprensa, nada. Zero impulsionamento, e isso que a Amélia falou, realmente houve uma sinergia muito forte, a gente se propôs a fazer isso. O resultado seria, naquele momento quando conversamos, de acordo com o apoio que nos encontrássemos no caminho. E a gente encontrou o apoio de empresas, organizações e pessoas incríveis, assim como o SC, como a Fundação Hermann Hering, que acreditaram nesse projeto, e foi um projeto lindo, que me encanta pensar, sabe, Ana, em todos os detalhes que nós promovemos, um evento realmente pensado dentro do ISG. Sustentabilidade de eventos, que é outro tema muito importante, e que no que você falou, também startou em Blumenau, e a gente espera que isso crie frutos, de que os eventos passem a ser pensados com essa preocupação. Né? Nós fizemos um inventário de emissão de gases de efeito estufa, para saber medir o impacto desse evento, no que não fosse evitável, né? Que a gente ainda está no processo de elaboração desse relatório, e vamos compensar o que foi emitido. Até os brindes, né, que a gente entregou para os nossos inscritos ali, que uma sacola feita de sobras de tecidos, confeccionada por uma cooperativa de mulheres. A nossa preocupação com o coffee break, nós convidamos a Cafeteria Especial, que tem no seu quadro de colaboradores, né, jovens, brilhantes, talentosíssimos, né, com síndrome de Down. Super comerciais. Super comerciais, exato. Mas assim, pensar cada detalhe do evento, né? Cada detalhe, o crachá, nosso crachá, nós não queríamos ter nenhum tipo de banner, nenhum tipo de resíduo de poluição. Então nós fizemos ele em papel semente,
que plantando daria flores, assim como é o que nós acreditamos com o que nós plantamos nesse evento juntas, né? Que eles surjam flores dessa iniciativa. Porque a sustentabilidade, no fim das contas, é sobre cuidar. Né? É sobre cuidar do presente, é sobre cuidar das pessoas, é sobre cuidar da natureza, é sobre cuidar da vida, né? E o processo de aprendizado, de evolução pessoal que cada uma passou, acho que também durante essa caminhada, né, de muitos desafios para operacionalizar, mas de muita união, que cada uma apoiou uma outra demais, eu acho que isso foi vivo e sentido por quem estava lá. Porque nós estávamos numa sinergia e numa alegria muito grande, não numa formalidade de um evento, mas sim transbordando o amor e a vontade de fazer com que chegasse nas pessoas esses conceitos. Porque é possível, sim, você falar de resultado econômico, é possível, sim, você falar sobre crises climáticas, falar sobre pessoas, sobre riscos, mas com leveza, com amor, com seriedade, com dados, equilibrando. A sustentabilidade, ela tem muito da presença feminina, né? Embora ela não seja voltada só para mulheres, mas justamente por esse apelo do cuidar, ela acaba trazendo muito esse olhar da mãe dela, da liderança terra, feminina, da presença feminina, né? Não à toa trouxemos a meditação, né? No Jardim Suspenso da Hering, fizemos uma prática respiratória de conexão com o nosso eu interior, através da Kátia, nossa professora de yoga. Foi tão lindo, assim, cada detalhe do evento, Ana, encantou. E ficou uma lição pra gente, assim, não dá para baixar a régua. Daqui para frente, os eventos que nós participáramos, organizáramos, e, né, sempre vai ser com esse olhar. Como é que foi pensado cada minuto, cada palestra? Ainda tivemos muitas oportunidades de melhoria. Por exemplo, a inclusão no nosso corpo de palestrantes de uma diversidade maior, de outras mulheres que representam outros pedaços, né, da sociedade nossa, que é tão diversa e tão bonita. Então, temos uma lição de casa para fazer. Não conseguimos representar ali todo o universo que nós queríamos, mas já trouxemos bons insights, boas, enfim, né, tentativas de torná-lo ambientalmente correto, socialmente justo e, enfim, né, e economicamente viável. Sim, e foi além disso, né, porque a gente trouxe painelistas, pessoas incríveis de destaque nos seus nichos, né, perguntar essas painelistas ali que aceitaram também esse desafio, que somaram a nós, trouxeram cases fantásticos de iniciativas, de coisas que estão na raiz dessas empresas, da formação dessas empresas e como se pode ter sucesso e êxito nessa trajetória quando se atende ao ESG. Né? E para ressaltar isso, nós temos diversas empresas aqui da nossa região, nossa volta, com casos incríveis de sustentabilidade. E dar espaço e dar voz para todas essas pessoas falarem, contarem sua história também foi muito gratificante e foi um aprendizado enriquecedor. Ana. A gente pensava muito, né, Amélia? Que mulher que eu quero ouvir a história e quero que as pessoas conheçam a história. E foi engraçado que pelo menos umas 2 situações a gente entrou em contato com determinadas instituições para pedir o patrocínio e não deu pelo período do ano, né? Embora houvesse o desejo, mas a previsão orçamentária não coube. Mas a gente se conectou tanto com a história das pessoas que a gente vem para o palco, então. Vem vibrar, vem contar essa história também para as pessoas. Porque nós entendíamos que tínhamos ali um poder muito grande de dar voz e vez e visibilidade. E esse dar a voz e vez, nesse momento, talvez não foi nessa totalidade, como a Amélia falou, dessa diversidade toda, que nós devemos avançar nisso, mas foi no sentido de inspirar pessoas que já percorreram caminhos e que estavam ali para inspirar, para mostrar que era possível fazer, que ainda estão tropeçando também, que isso eu acho que foi bonito também, que não houve nenhuma vergonha em mostrar e estou aprendendo, estamos avançando, mas principalmente mulheres que fazem escolhas na carreira, que abrem mão muitas vezes do pessoal, ou que hoje conseguem ter um equilíbrio entre o pessoal e a carreira, mas que estão ali para contar, que estão num cargo de liderança e que estão mostrando que é possível fazer a história. Sem medo, sem pudor de mostrar suas vulnerabilidades também das organizações, mas aquele desejo legítimo que elas apresentaram de estar construindo esse propósito é muito, muito bacana. E também foi nosso objetivo, e eu acho que isso deu muito certo, essa nossa intenção, de fazer um evento diferente, sabe, Ana? A gente não queria aquele modelo assim, sentar no auditório para ouvir uma palestra. Para que você tivesse ali momentos onde a gente trouxe profissionais para compartilhar conhecimento, outras histórias inspiradoras,
né, outros motivacionais, e esse intervalo que a Amélia citou realmente foi uma coisa linda, de você, no meio do evento, você tirar o seu sapato, pisar na grama, naquele jardim lindo, Burle Marx, né, uma preciosidade cultural, arquitetônica da cidade, muito bem preservada ali pela fundação. Foi uma experiência que todo mundo, tenho certeza, saiu de lá assim encantado. E a gente procurou diversificar, porque Blumenau não vive mais só do têxtil há muitos anos, né? Talvez tenha ficado no século passado essa hegemonia do têxtil. Hoje somos uma economia diversa. A gente trouxe o setor financeiro, o setor de bens de consumo, o setor alimentício, o setor da tecnologia e o setor da moda, como 5 debates principais que abriram o evento. Na parte da manhã, abrimos com uma palestra incrível, o título era o match perfeito, né, entre ESG e propósito, com a Yasmin Trejos, uma palestrante internacional brilhante. Passamos pelo painel com as 5 lideranças femininas desses setores, e fomos à tarde para as meninas conduzirem mesas técnicas, com aprofundamento de temas desde lei do ar, mudanças climáticas, risco reputacional, jornada, pegar pela mão, como é que eu começo? E aí olhamos também para a moda, o último painel fechou, ainda trazendo um pouco o desafio para a moda, que é bastante grande também. Então conseguimos trazer para Blumenau um evento, a gente costuma ir muito evento fora, nós todas, né, no Rio, São Paulo, eu fui, e as meninas também, para eventos internacionais nessa temática. Blumenau não perdeu nada naquele dia de grandeza de evento, um evento gratuito, ofertado pelos patrocinadores, em relação a temas, né, profundos e complexos, bem debatidos, né? Acho que a gente fechou com chave de ouro mesmo o dia. Eu me sinto, até preciso colocar, que quando a gente organizou as pautas ali, os temas, como a Amélia falou, passamos por todas as áreas, né, contemplamos, né? E estamos constatando isso agora, né? Porque a diversidade é tão grande, as surpresas são tão grandes. Mas, Ana, eu me senti provocada naquele momento em escolher como tema para o meu painel, que foi a Lei 14.850, que é a Política Nacional de Qualidade do Ar, porque o ESG, ele não é só para empresa privada, não é só para mercado financeiro, nem para organizações. Ele é também uma pauta de governo, o ESG de governos, que a gente precisa pensar, porque precisa caminhar num compasso junto com a organização privada, também os governos, a legislação e toda essa proteção. Então, eu fiz questão de ter um painel lá para falar sobre esse tema, para que passássemos, então, por todas as esferas do ESG, né? E acho que atendemos a contento, né? Atendemos. Não falei que era uma pauta que dá para falar umas 4 horas no podcast? É demais. Eu tô curiosa em vários temas também, vamos fazer 1, 2, 3, né? E a gente chama as meninas para estarem aqui conosco, Ana, a gente se compromete. Amélia, acho que para a gente caminhar assim para o final, né? E tu ocupando aí uma cadeira importante também no SCMC, né? Como é que o SCMC também está ajudando e apoiando as empresas para além desse evento, né? Obviamente a gente espera que ano que vem repita a dose e, de novo, né, com as melhorias que vocês apontaram também. Mas como o SCMC aí está pautando também nas empresas? Ótima pergunta, Ana, porque está na essência do SCMC, né? Desde o início, em 2004, já ainda passando um pouco mais suave pelo tema, a gente já trazia conteúdos relacionados a essa importante temática para as organizações. Mas nos últimos anos a gente vem fazendo trilhas de formação. Uma última trilha nós fizemos com a Rafaela Cal, que vem, né, de uma vida corporativa e agora consultora através da Pupa, que é a empresa dela, parceira nossa aqui também no Mulheres em ESG, e ela trouxe para o SCMC, para os associados, né, hoje somos 40 e tantos, nem todos participaram, mas para aqueles que tinham interesse, o início de uma caminhada, onde estou, como posso evoluir, onde eu quero chegar, que ferramentas, como a Sharon falou, né, que relatórios, que análises, que autoanálises são possíveis para a gente poder fazer essa evolução. O SCMC, ele traz esse tema da importância da pauta em vários aspectos, sempre, né, nos seus eventos, mas em especial como letramento, como trilha, com mais de 5 encontros no ano passado, nós temos sempre nos apropriado dessa pauta. Esse ano, Mulheres em ESG abre um capítulo novo, nós devemos estar juntos com Fiesc, com Câmara da Moda, com a BVTEX, Associação Brasileira do Varejo Têxtil, a nossa federação, né, já citei a Fiesc, e com outras entidades, a BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, liderando pautas de letramento para o setor. Hoje tive uma reunião bem importante, representando o SCMC, tanto com a Câmara da Moda da Fiesc, como com a BVTEX,
para olhar que iniciativas já fazemos e como podemos dar mais um passo para que toda a nossa cadeia venha fazer esse entendimento da importância de olhar para o hoje, saber onde eu estou, que impacto eu tenho causado e como eu posso levar isso de uma forma mais ética, justa, responsável e sustentável para o futuro. Então, está na essência do SMC olhar, né, para a pauta ESG, já vinha para a sustentabilidade, aliás, vinha quando nós chamávamos de responsabilidade social corporativa, porque essa pauta eu lidero dentro do SMC há uns 20 anos, pelo menos, né, como dentro da Hering também liderei nos últimos 30 anos, até a minha saída, porque quando você se conecta com essa pauta, ela vai primeiro para o sangue, assim, né, ela vai para o teu CPF, já não é mais uma questão, ainda mais quando você fica avó, sabe, Ana? Agora você sabe, né, que eu tô doida pela neta, né, não escondo disso de ninguém, né, minha maior paixão. Quando você vê esse serzinho tão puro chegando no planeta agora, e você corre o risco de saber que talvez o mar que ela queira tomar um banho, dar um mergulho não esteja mais limpo, que o ar que ela respire, talvez um dia ela precise de máscara de novo, né, e que a comida e o alimento possa estar contaminado, o teu coração, ele dói mais do que talvez você possa imaginar. Então, se eu também faço hoje pelo mundo organizacional, eu faço pelas crianças que estão chegando no planeta, né? Não só a minha neta, ela é apenas a representante disso que eu acho que nós temos que ter no nosso coração, né? Como é que nós estamos olhando para as pessoas que estão chegando agora, para ter o mesmo direito que nós tivemos, né? De andar descalço, de respirar o ar puro, de tomar um banho de rio e de mar, num planeta tão belo que a gente recebeu. Assim, eu convido a todos, né, que estão nos ouvindo. O teu podcast tem uma abrangência tão grande, sabe, Ana? Você conseguiu esse lugar de respeito, né, dentro da economia SC, para que a gente tire essa máscara, esse véu, assim, da invisibilidade desse tema, né? Para que a gente não coloque isso lá num lugar distante, coloque dentro da gente a perspectiva de que a nossa sobrevivência planetária passa por isso, pelo nosso compromisso de assumirmos a liderança mesmo, em qualquer um dos temas aí, dos 17 objetivos, mas primeiro com a vida no planeta. Acho que essa é a minha fala final. Então tá, quero agradecer o teu tempo, de vocês também, que a Economia SC possa sim ser também um canal aí de disseminar essa mensagem, né, de ser transformador para as pessoas que forem assistir ou que de repente forem ver o conteúdo que roda na plataforma. E de novo, a gente espera que o evento repita aí ano que vem, que a gente talvez possa levar o podcast para lá, inclusive. Acho que vai repetir até em outras cidades, né, meninas? Que já estamos mobilizando outras cidades. Que assim seja, né? Vamos, obrigada. Vontade não falta. Verdade, Ana. Muito obrigada. 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 Obrigada a nós pelo espaço.